Vou. Alerta Geral. Eleições 2024. Bom, vamos lá. E a gente que estava falando aqui sobre a campanha que está iniciando hoje, é claro, a partir de hoje, oficialmente, todos os candidatos a vereadores, a prefeitos estão botando, como se diz, o bloco na rua. E aí isso significa dizer o quê? É que finalmente a campanha chega para o eleitor, chega ao bairro, chega às ruas. Os candidatos aqui na capital, por exemplo, Marcos e ouvinte, já têm agendas para hoje, sexta-feira, já que é o primeiro dia. O atual prefeito José Sarto, que é candidato à reeleição, por exemplo, ele tem programado aí 4 eventos. Uma caminhada na Barra do Ceará, tem programado um almoço no Mercado Central hoje, uma carreata no Bom Jardim, Siqueira, Granja Lisboa, Granja Portugal, naquela área da cidade, para a inauguração do comitê de um candidato. Ou seja, isso mostra que os candidatos estão se movimentando, mas não apenas ele. O Eduardo Girão, por exemplo, que é do Novo, vai realizar também uma caminhada com apoiadores. Ainda hoje, sexta-feira, o capitão Wagner, que é do União Brasil, vai inaugurar o seu comitê de campanha no bairro Damas. O candidato do PT, o Evandro Leitão, terá 2 agendas também, uma caminhada no bairro do Pirambu e uma carreata no Vila União. Então, como se vê, Marcos, o André Fernandes, que é o do PL, por exemplo, não está previsto nada hoje, mas amanhã está prevista a vinda, né, do ex-presidente Bolsonaro, que é apoiador de sua campanha, e ele promete aí fazer uma grande carreata percorrendo vários bairros pela cidade. Então tá aí essa agenda inicial dos principais candidatos a prefeito aqui na capital para dar a largada nessa campanha, mas tem uns aspectos aqui que a gente pode colocar, eu quero colocar bem rapidinho, que eu selecionei aqui, do que pode, do que não pode. Vamos citar alguns aqui, Marcos. Por exemplo, pode fazer live? Pode, os candidatos estão liberados a partir de hoje para realizar lives na internet, eles podem fazer, por exemplo, uso de alto-falantes, amplificadores? Pode sim, aqueles carros com alto-falante, pode, desde que respeite o horário. Mas tem uma restrição também em alguns pontos, né? Não pode ser em frente de escola, em frente a hospitais, e tem que ser de 8 até as 10 da noite. Não pode passar disso, tá certo? Aí a questão de distribuição de material gráfico pode ser, tá permitido, pode realizar caminhada, pode realizar carreata, pode fazer, por exemplo, Marcos, a propaganda por meio de blogs, claro, desde que não contenham disparos em massa. Você pode utilizar as redes sociais, fazer aquelas propagandas, você não pode pagar para fazer aqueles disparos em massa que a gente já sabe. Não pode de jeito nenhum. Você pode fazer adesivação de carro, também está permitido. A promoção, por exemplo, material, por exemplo, na rua. Não pode, se você aquele material móvel nas avenidas. Você pode colocar aquelas bandeiras, tudo que não atrapalhe o trânsito, mas você não pode ficar colando cartaz, por exemplo, em postes, embaixo de viaduto. Isso é proibido, dá multa, não pode de jeito nenhum. Realização de enquete, gente que gosta de colocar aquelas enquetezinhas na internet, nas redes sociais, tá proibido, isso não pode de jeito nenhum. Propaganda, como eu falei, em árvore, chegar numa árvore dessa aqui no meio da rua, fixar no jardim, também não pode, Marcos. Derrame de material de propaganda, que é comum no dia da votação, esqueça isso. Isso só suja a rua e vai depor contra você. Os showmícios, aquelas coisas assemelhadas com show, não sei o quê, nada disso também pode. O que não pode também, Marcos? Aquela propaganda de telemarketing, sabe aquela telefoninha que você recebia, antigamente era permitido? Ligava a pessoa, uma voz lá gravada, perguntando se você ia votar no candidato X, ou então se apresentando como candidato. Não, o candidato não pode ficar importunando o eleitor com essas chamadinhas de telemarketing. Cuidado muito com a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas. Isso também tem que ter muito cuidado com relação a isso. Nada para favorecer a candidatura, por exemplo, utilizando conteúdo que você possa utilizar a inteligência artificial, a não ser que você deixe claramente que aquela voz que você está utilizando é da inteligência artificial. Você não vai poder imitar a imagem e a voz de ninguém. Então, tira isso, porque isso pode dar problema. Então, são temas que a gente vai ainda conversar muito, porque já está dando e muita dor de cabeça para candidatos. Marcos, é isso. Campanha na rua. A gente está aqui desejando, então, um bom começo de campanha para todos. E alertar a população, né, jornalista Beto Almeida,
as informações que chegam, né? Confirmar essas informações, porque principalmente essa eleição, Marcos, o uso da inteligência artificial é um assunto complicado, né? Complicado, então você recebeu no seu WhatsApp, tenha cuidado, não encaminhe, veja qual é a procedência e vai dar tudo certo. Então, um bom final de semana a todos, até segunda. Abraço, jornalista Beto Almeida. Eleições Municipais 2024. Aqui, muito mais informação e cidadania.